Teatro das tesouras a todo vapor na maior economia e na locomotiva da Europa, mostrando que o continente segue num imenso desafio econômico e que precisa mudanças extremamente profundas. Mas claro, tudo isso impacta o mundo direto. A provável e possível nova coalizão do novo governo da Alemanha, eles divergem em quase tudo. Portanto, ao que parece, nada mudará na Alemanha. E assim, seguiremos com o continente aprofundando a sua imensa crise institucional e econômica. Vamos entender o que aconteceu. Mas antes de continuarmos, queria um pouco da sua atenção. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós: liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado. Voltando ao vídeo. Tivemos há poucos dias as eleições antecipadas pelo calamitoso estado da economia que fragmentou a coalizão do governo da Alemanha, que era entre o partido SPD, do antigo primeiro-ministro Olaf Scholz, do Partido Verde e supostamente dos ditos liberais de mercados. Eles tinham essa coalizão, foi fragmentada e, portanto, Olaf Scholz teve que se ver na posição de chamar novas eleições, que foi o que aconteceu nesses últimos dias. Antes de falar dessa nova coalizão que será formada, ou possivelmente será formada, é importante entender como está a situação da economia nesse momento. A Alemanha está estagnada economicamente desde 2019. Vou deixar esse gráfico aqui na tela enquanto eu vou falando. O PIB trimestral está estagnado há 5 anos e chegou inclusive a cair em alguns trimestres, conforme conseguimos ver aqui. Nos últimos 30 anos, o país não sofreu um período sem crescimento tão longo como o atual, desde 2001 e 2004, que era o outro período que eles ficaram 4 anos em estagnação econômica e agora já estão em 5 anos. E o grande ponto é que não há perspectiva de mudança, dado o novo governo que formará a coalizão, ou possivelmente formará a coalizão. Nessa situação que o país se encontra, reformas estruturais são extremamente necessárias, como veremos inclusive determinado pelo próprio Bundesbank, ou seja, um órgão do próprio governo reconhece a imensa necessidade de reformas estruturais, e não apenas aquelas reformas, como dizemos aqui, para inglês ver, como acontece no Brasil. Finge que teremos uma reforma, mas no fundo absolutamente nada muda. Nesse último período de estagnação econômica que eu mencionei, de 2001 a 2004, a economia alemã passou sim por importantes mudanças que agora precisam ser feitas novas, adaptadas ao período. Como eu falo, reformas estruturais, como grande parte do mundo necessita, após os incríveis intervencionismos que vivemos na última década, acelerado durante a pandemia, que levou a níveis estratosféricos de dívida e, claro, uma mentalidade que o Estado consegue induzir à economia e que podemos criar dívida como se não houvesse amanhã. Mais ou menos como determinava Keynes após a grande crise de 1929, que acabou resultando numa mentalidade intervencionista por completo, e aqui estamos, o mundo precisando dessas reformas. E ao que parece, Milei vem ditando isso na Argentina. Vamos ver se Trump segue cortando gastos ou começará a cortar gastos de verdade nos Estados Unidos, e isso pode, claro,
transbordar para outros países esse tipo de ideia. Mas voltando um pouquinho aqui, se nós olharmos para 2025, segundo a perspectiva do Bundesbank, no final de 2024 eles fizeram essas perspectivas, que para 2025 a Alemanha crescerá apenas 0,2%. Em 2026, 0,8% e 2027, 0,9%. Portanto, um raquítico crescimento do PIB. Se esses fatos vierem a se concretizar, obviamente, já descontada a inflação, o PIB do país seria apenas 2% superior ao que foi em 2019, lá em 2027. Em 8 anos, o país teria crescido apenas 2%. Se tirarmos uma média anual, seria um crescimento de 0,2%, ou seja, absolutamente nada. E o próprio Bundesbank vem mostrando que não há perspectiva de mudança se o caminho permanecer dessa maneira. Portanto, a Alemanha está gripada e, consequentemente, a Europa, idem, segue mais gripada ainda, uma vez que ela é a locomotiva. É a economia mais importante. E em meio a esse cenário, nós vemos o Banco Central Europeu que vem reduzindo a taxa de juros. Já começou a reduzir lá do pico de 4,5% para os atuais 3%. Mas reduzir os juros não é o que trará apenas um resultado econômico. De novo, as reformas precisam ser mais profundas dentro da economia. Claro, o Banco Central, os burocratas dirão que baixar a taxa de juros estimulará uma economia, mas uma economia cheia de burocracia, cheia de intervencionismos, cheia de ideias disfuncionais para uma economia para 2025. E isso precisará ser enfrentado sim ou sim, e nós viveremos esse problema no Brasil claramente, se é que já não estamos vivendo. Pois bem, no relatório que eu mencionei do final de 2024, o próprio Bundesbank fala o seguinte, que é extremamente importante entender que a economia alemã está lutando não apenas com problemas econômicos convencionais, mas também problemas estruturais consideráveis. Para isso, nesse mesmo relatório, ela citou 7 problemas que a Alemanha precisará enfrentar e mudar. E ao entendermos isso, vamos voltar quem foi o vencedor das eleições na Alemanha para chegarmos à conclusão final. A Alemanha terá mudanças? Portanto, a Europa terá mudanças ou continuará nessa trajetória pior? O primeiro grande problema citado pelo Bundesbank nesse mesmo relatório para que a Alemanha consiga enfrentar esse problema estrutural é o seguinte: efeitos a longo prazo do choque de energia, como por exemplo se mostrou durante a guerra da dependência da Rússia, em que a Alemanha dependia estritamente dessa energia de outro país. Ou seja, como fazer que a Alemanha seja uma maior produtora de energia. E vamos lembrar que antes da pandemia, por conta do tal politicamente correto, que não tem nada de político e nem de correto, eles fecharam todas as suas usinas nucleares para geração de energia, que é uma energia limpa, que polui muito menos. Mas em nome do politicamente correto, eles resolveram abandonar e passar a ser dependente da Rússia. Quando veio a guerra, a inflação na Alemanha simplesmente explodiu de energia. Na Europa como um todo, mas aqui estamos falando da Alemanha, que foi um caso específico de ultra dependência. Portanto, o Bundesbank fala que eles precisam ser menos dependentes e voltar a ser mais autônomos com relação a isso, enfrentar esse problema estrutural de geração de energia. O segundo ponto que eles mencionaram, que requisitos da transição verde à economia neutra em CO2, ou seja, a restrição a carros a combustão até 2035, que grande parte dos países tinham colocado 2030, depois 2035, já começa a mudar essa perspectiva. E, portanto, coloca a Alemanha num cenário onde a indústria automobilística do país não é competitiva com automóveis que não são a combustão, ou seja, maior dependência externa, mostrando mais um ponto pelo Bundesbank, que a indústria alemã sofrerá se ela não atacar de frente essa mudança, a colocará em mais dependência ainda, que pode ser inclusive da China. Portanto, ataque esse problema que entrou em mais uma onda da agenda woke, que está complicando por completo a locomotiva da Europa. O terceiro ponto é a mudança demográfica citado pelo Bundesbank. Os alemães estão ficando mais velhos, que consomem menos, inclusive menos daquela indústria, ou daquelas indústrias que a Alemanha é competitiva, por exemplo, automóveis. E, portanto, isso faz com que a Alemanha tenha que enfrentar uma população que consome de outra forma, uma vez que são mais novos.
Portanto, tem uma outra forma de consumir, outros desejos e outros anseios. O quarto ponto citado pelo Bundesbank, altas regulações sobre empresas e, portanto, mais custos, o que transforma produtos e serviços mais caros ou menos eficientes, ou mais caros e menos eficientes. O quinto ponto é a incerteza política alemã, que falaremos a seguir. O sexto ponto, empresas alemãs enfrentam resistência nas crescentes tarifas, complicando as exportações, ou seja, um mundo com mais tarifas imposta por determinados países, e aqueles países que são importadores, uma indústria exportadora, como é o caso da Alemanha, acaba sofrendo inevitavelmente porque há tarifas, ou haverá tarifas em cima de seus produtos, consequentemente acaba sendo um desincentivo, portanto, mais um complicador a uma indústria exportadora. E o sétimo ponto, mais concorrência dos países emergentes. Ou seja, estamos falando de problemas que têm muito mais a ver com baixar taxa de juros ou não. Isso tem a ver com mudanças estruturais dentro da economia, que precisaria de uma economia muito mais livre, menos intervencionista, com impostos mais baixos e muito mais aberta ao mundo. Esses são os problemas que o próprio Bundesbank vem citando. Agora vamos entender como foi a eleição para você chegar à própria conclusão se haverá mudanças. Havendo ou não mudanças, isso nos afeta aqui. A Alemanha continuará sendo um país extremamente forte, o Brasil continuará vendendo para eles, ou mais. Se estamos falando na parte de investimentos, faz sentido eu manter uma parte do meu dinheiro na Europa ou é melhor a parte offshore direcionar para os Estados Unidos? E para isso, aproveito, deixo o link aqui no descritivo, brunomusa.com.br/investimento, no singular, sou eu mesmo que respondo, e a gente vai direcionando comigo ou com o pessoal da minha equipe para nós falarmos sobre investimentos depois de entender o teu perfil. As oportunidades estão passando diante dos nossos olhos, seja lá fora, nos Estados Unidos, onde eu mais olho, e aqui no Brasil. Também aqui, em meio ao caos, é onde tem as grandes oportunidades que a gente não pode deixar passar. Pois bem, voltando às eleições da Alemanha, o que aconteceu foi que, depois da brutal queda da economia ao longo dos últimos anos na Alemanha, eles tiveram que chamar as eleições antecipadas e o grande vencedor do dia foi o chamado partido CDU. O CDU, que tem uma grande junção, que tem uma grande coligação com o CSU, que é basicamente como se fosse um único partido, ele saiu ali o grande vencedor. E ele é considerado um partido de centro, centro-direita, mas nós entendemos já o que o sistema considera de centro-direita. Algo como um PSDB daqui. Inclusive, um grande amigo meu que trabalha comigo, que morou muitos anos na Alemanha, falou que é um partido pró-economia, mas é um partido que adora o intervencionismo, adora um privilégio, adora umas políticas de Estado, onde o Estado induz a própria economia, mas é considerado centro à direita e acabou ganhando do antigo partido do primeiro-ministro Olaf Scholz, que foi o que teve que chamar as eleições, que é um partido considerado pelo próprio sistema de centro-esquerda. Ou seja, não teremos aqui praticamente divergência alguma nesse ponto de intervencionismo. Ambos, uns mais, outros menos, um partido mais, outro menos, gosta do intervencionismo, gosta do privilégio. Vamos lembrar que essa CDU, CSU, que volta ao poder agora, é o mesmo partido da antiga primeira-ministra alemã Angela Merkel, que teve uma grande contribuição em trazer a Alemanha para essa estagnação econômica. A Alemanha veio se alternando entre essa coligação de CDU e CSU, SPD, o partido mais à esquerda, coligado com outros partidos, e trouxe ao que vemos agora, desde 2019, como mostramos, uma estagnação econômica. Pois bem, o partido que ganhou foi a CDU, em primeiro local, onde o primeiro-ministro será Friedrich Merz, uma pessoa que está na política há bastante tempo, pró-mercado, mas pró-intervencionismo, adora que o Estado seja o indutor da economia em alguns momentos, mas prega mais mercado de qualquer maneira. Ele está na política há bastante tempo, já rivalizou com Angela Merkel para ser o líder do partido lá atrás. Angela Merkel veio vencendo essa luta e agora chegou a vez de Friedrich Merz para ser o primeiro-ministro, premier ali da Alemanha. Agora, o mais interessante é quem mais cresceu, e vou deixar o mapa aqui para vocês, foi o chamado Partido Alternativa para a Alemanha, que a mídia o coloca como ultradireita, que coloca como extrema-direita, aquela coisa que nós sabemos que não tem muito fundamento. Ele faltou ter 8 pontos apenas
para ganhar da CDU. E isso é extremamente relevante. Em terceiro lugar ficou o Partido da Social Democracia Alemã, que é o que eu mencionei, o SPD, que é o partido que governava como principal partido com o antigo primeiro-ministro Olaf Scholz, como eu falei. Mas olha que interessante nesse mapa, quando olhamos a Alemanha Oriental, que é aquela que ficava do lado comunista do Muro de Berlim, foi a que mais votou no partido chamado de ultradireita pela mídia convencional. Será mesmo que a mídia adora chamar ultradireita, mas eles que viveram debaixo do regime comunista, estes sim optaram pelo que é considerado um partido mais à direita? Será que não há uma má informação ou má interpretação dos dados aqui? Enfim, interessante analisar como que a Alemanha votou. Assim, dessa forma, a CDU, que é o partido considerado centro-direita vencedor, que provavelmente terá Friedrich Merz, como eu falei aqui, como primeiro-ministro, não quer formar coalizão com a AfD, o partido mais considerado ultradireita, e não quer porque a mídia o considera dessa maneira e que ele poderia perder votos ou perder apoio por conta disso. Vamos lembrar que a líder da AfD é uma mulher, essa mulher é lésbica e ela é contra a imigração e, claro, é um partido mais populista, no sentido de também pregar intervencionismo, também pregar um Estado mais forte presente na vida das pessoas. Nada como as ideias do Milley, que são os fundamentos técnicos da escola austríaca, que é justamente aquela que eu mais me identifico. Mas é importante entender que o CDU, o partido vencedor, não quer formar coalizão com a AfD e ele precisa formar coalizão com outros partidos para ter maioria no parlamento para poder aprovar os seus projetos. E se ele não quer fazer parceria, coalizão com a AfD, uma vez que ele tem medo de perder votos, inclusive Friedrich Merz, durante a campanha, antes de sair vitorioso, ele fez acenos próximos à AfD, como ser contra a imigração, e ele acabou perdendo alguns pontos nessa campanha. Portanto, medo do establishment, do status quo, que mostra que político não tem ideias no geral, político tem acordos que o favorecem para que ele possa governar. Dessa forma, é bem provável que a CDU tenha um único caminho: fazer uma coalizão e formar uma coalizão com o partido SPD, que é o partido que governava até agora há pouco com Olaf Scholz e o partido que veio alternando o poder ao longo dos últimos anos, portanto, o mesmo que trouxe a situação de estagnação econômica da Alemanha até aqui, como mencionamos no começo do vídeo. O grande ponto é que se CDU e SPD chegarem num acordo, eles terão a maioria no parlamento e não precisarão incorporar novas forças políticas, como, por exemplo, os verdes, os partidos verdes, que são um partido, obviamente, de esquerda, que adora pregar todo tipo de intervencionismo e aquele terrorismo climático que a gente já conhece, que não tem fundamentos nem pé nem cabeça. Mas a Alemanha precisa, como falamos, de uma mudança radical. Serão eles capazes, a CDU e a SPD, o Teatro das Tesouras, o PT e o PSDB, para fazer uma analogia boba aqui do Brasil, ou o PP e o PSOE na Espanha, que horas voltam juntos, mas um é considerado a direita e o outro é considerado a esquerda? Para mim, me parece impossível, uma vez que ambos querem o poder, ambos votarão juntos em algumas pautas, mas também, de maneira recíproca, se vetarão porque eles pensam diferentes. E para elaborar isso, eu peguei uma tabela que o Deutsche Bank soltou, em que ele mostra como que esses partidos votam. Portanto, ao olharmos a primeira linha do CDU-CSU, que é o partido vencedor, e a segunda, o SPD, que é o partido socialista alemão, que estava no poder antes e que provavelmente formará a coalizão para que o vencedor CDU consiga governar. Por exemplo, vamos pegar na parte fiscal. O CDU, o partido vencedor, ele não é a favor que haja um aumento do limite do endividamento do Estado. O SPD, mais à esquerda, é a favor. Quando nós pegamos, por exemplo, que investimentos de infraestrutura seja feito fora do orçamento, o CDU é contra e o SPD é a favor. Imagina as brigas entre eles. O CDU é contra um tipo de endividamento europeu como um todo, como se fosse um novo eurobônus. Já a SPD é a favor do endividamento, o mais à esquerda sempre é a favor. Quando nós olhamos em políticas sob o ponto de vista econômico, o CDU é a favor de reduzir os impostos corporativos e o SPD, o
os socialistas, os sociais-democratas, são contra. Ambos aqui concordam com baixar o preço de energia. A questão é como? Quais os caminhos para baixar o preço da energia? Provavelmente aqui optarão por intervencionismo, que a gente já sabe que isso causa maiores problemas no médio prazo. Divergem sobre a idade de aposentadoria do trabalho. Divergem sobre as políticas de imigração. O SPD ele é contra políticas de imigração, enquanto o CDU é mais a favor de ser mais restritivo com relação à imigração. Claro, os socialistas são a favor de promover a mobilidade verde, acabar com os carros a combustão, enquanto o CDU agora não. Até mesmo em questões geopolíticas. Por exemplo, o CDU é a favor de soltar os mísseis de longo alcance para a Ucrânia e a SPD é contra. Aqui sem juízo de valor de determinado fundamento, A ou B. A questão é que eles divergem amplamente nos fundamentos fiscais, econômicos, de clima e geopolíticos. Se eles formarão coalizão para conseguir uma maioria no parlamento, para tentar tirar a economia da Alemanha de uma estagnação que dura 5 anos, a mais longa desde o começo do século, e que o próprio Bundesbank vem falando da imensa necessidade de reformas estruturais, se eles divergem nos principais grandes blocos para conduzir um país, como é que a Alemanha sairá do atoleiro? Como é que a Europa sairá do atoleiro com a mentalidade intervencionista por completo, quando o mundo liderado agora por Estados Unidos e outros países começam a pipocar com políticas liberais, mostrando claramente que o mundo, a janela de Overton da população está mudando mais à direita, inclusive como vemos aqui que o segundo partido mais votado foi o AfD, como é que essa nova coalizão liderará a Alemanha para reformas estruturais? A minha opinião é que viverá numa grossa comparação como foi o Brasil de 1994 até praticamente 2018 e agora voltou novamente. O PT e o PSDB se alternando no poder até que em algum momento o PSDB que morreu no Brasil, as pessoas comecem a perceber os nefastos resultados de um intervencionismo e isso por fim acaba mudando. Me parece que é mais um país que também está pedindo, por parte da população, mais mudanças. Mas os políticos não querem ouvir e formarão coalizão com mais do mesmo. Mais intervencionismo, menos crescimento, menos autonomia para a Europa com relação ao mundo. Seguimos.